Olá pessoal, eu sou Angela Torquato do canal Reflexão e Conscientização e hoje eu estou gravando o meu vídeo número 3, trazendo bastante informações importantes para vocês hoje. No vídeo passado nós estudamos bastante um pouco sobre a Bíblia Sagrada e hoje nós vamos ver como esse livro ele se divide, né, para nos dar um melhor entendimento. E como é um assunto bastante importante, eu acabei fazendo, né, em 2 etapas. Então, sejam bem-vindos, né, ao meu canal. E que a luz, o amor de Jesus Cristo reine em cada coração, em cada lar, dos ouvintes desse estudo. Eu te convido a estar escrevendo aí no meu canal, né, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos e familiares, né? Pois é muito importante, né, sabermos essas informações para melhor entendermos as mensagens de Deus dirigidas a nós. Vamos fazer uma pequena oração, né, para a gente prosseguir. Santo Eterno Deus, envia o Espírito Santo para nos mostrar a melhor maneira, Senhor, para entendermos a sua mensagem. Nós sabemos que o inimigo tem feito de tudo para ocultar muitas das suas verdades que são essenciais para a nossa salvação. Humildemente eu te peço, Senhor, que afasta esse inimigo, para que nós possamos aprender mais de Ti, que ele não interfira nos nossos novos conhecimentos. Tudo isso eu te peço em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Como a Bíblia se divide. A primeira coisa que nos vem em mente são os livros de Gênesis e Apocalipse, né? O Novo Testamento e o Velho Testamento. Mas hoje nós vamos ver que vai bem mais além que isso, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento é a divisão central, né, para a estrutura bíblica. E agora, para reforçar um pouco mais, o que significa o testamento na Bíblia? A palavra testamento na Bíblia. A palavra testamento, ela significa aliança, ou seja, no primeiro, né, foi um acordo solene entre Deus e o povo de Israel, que fica no Velho Testamento, e posteriormente uma nova aliança entre Deus e toda a humanidade através de Jesus Cristo. Então, além do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e os livros que compõem toda a Bíblia, elas ainda podem se dividir em 5 partes, e nós vamos estar vendo cada uma delas agora. O livro de Gênesis, por exemplo, apesar dele abordar, né, os eventos como a história da criação da humanidade e do mundo, né, o dilúvio e a vida dos patriarcas, o seu propósito não é puramente histórico. O principal do livro de Gênesis, ele é teológico, né, porque a sua finalidade é revelar Deus como o Criador e soberano. E em Gênesis também já traz também o início do plano da salvação, né, para a humanidade. E ele serve como um ensino fundamental para a compreensão da Bíblia e da história, da relação, né, entre Deus e o povo de Israel. Aí nós temos também outros livros, por exemplo, como Josué, a conquista da terra prometida. Juízes, que foram um período, né, que conta o período dos juízes. Ruth e Esther, são 2 histórias magníficas, né? 1 Samuel, eles narram o início, né, da monarquia em Israel, como um reino unido, e conta também a vida dos profetas Samuel e Davi. 1º e 2º Reis narram as divisões do reino e da queda dos reinos do norte e do sul para os assírios e babilônicos. 1º e 2ª Crônica conta a narrativa, né, após exílio. Esdra e Neemias narram a restauração de Jerusalém após exílio. E Atos narram o início da igreja cristã e o período apostólico. E algo muito interessante, gente, é observado nesses livros, perdão, é que 90% da leitura
desses livros a gente entende como se lê. Exatamente como está escrito, 90% a gente entende como está lendo. E 10% são passagens, né, que exigem maior estudo e reflexão. Não são palavras específicas, exatas, mas sim, são contextos, são gêneros literários e figuras de linguagem. A Bíblia, ela faz uso constante, né, de figura de linguagem, como, por exemplo, Jesus se referindo a si mesmo como a porta, Jesus se referindo como o bom pastor. Vocês têm uma noção, né? Então, mas hoje esse não é o nosso foco, né? Mais para frente a gente vai estar esclarecendo melhor, esclarecendo, traduzindo essas palavras para um melhor entendimento. Então, nós acabamos de ver o livro de história. Agora vem as poesias. Gente, poesias são escritos por linguagem poéticas, né? Como os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, Cantares de Salomão. E esses livros, gente, eles são chamados de livros sapienciais, né? Muitos, eu acredito, que devem estar se perguntando o que significa livros sapienciais. Livros sapienciais são livros que contêm sabedoria, experiência, ensinos morais e espirituais. Então, o objetivo desses livros é orientar o povo de Deus como se deve viver na vida cotidiana, como nós devemos nos comportar. Por exemplo, Salmos, ele contém oração, poemas de louvor e súplica e reflexão espiritual. O livro de Jó, ele explora, questiona o sofrimento do justo e essa soberania de Deus, a fé e a justiça divina. Provérbios, gente, Provérbios, eu amo Provérbios. Provérbios, ele traz uma coleção de sentenças e conselhos para uma vida sábia e justa. Eclesiastes reflete a busca do sentido da vida com relação à vaidade de coisas terrenas. Cantares de Salomão descreve o amor humano como uma linguagem poética, né? Simbolizando ali a relação entre Deus e a pessoa, e o ser humano. E essa junção, ela explora a natureza divina e a importância da sabedoria para a nossa salvação. E olhem que interessante, 85% desses livros a gente entende como se lê. E 15% é aquilo que eu falei lá, exige mais reflexões e estudos, né? São palavras que às vezes a gente fala, mas ela tem um outro sentido, que a gente lê, ela tem um outro sentido. Agora vamos para profecias, né? O livro de profecias, eles são escritos em linguagem profética, de Isaías a Malaquias, Velho Testamento, e Novo Testamento, Apocalipse, e sendo os dois principais, que é Apocalipse e Daniel, né? E olha que interessante, gente, 95% desses livros principalmente Apocalipse e Daniel, a gente não entende como se lê. Então ele é cheio de palavras que significa outra coisa. Então é por isso que muitas pessoas, ao estudarem, fica, né, porque fala da besta, que levantou do mar, que fala um monte de coisas lá, e o significado não é exatamente isso. Cada coisa significa uma outra palavra. Mas a gente, para entendermos melhor, mais para frente a gente vai estar estudando fazendo a tradução desse significado para melhor entendermos, né? Agora vem os evangelhos, né? Os evangelhos são Marcos, Lucas, Mateus e João, né? E são livros que falam sobre a vida de Jesus e a salvação. 85% desses livros a gente entende como se lê. E 15% desses livros são parábolas, né? E agora nós temos as cartas, né? As cartas
começa com o livro de Romanos e termina em Judas, sendo que 90% desses livros a gente entende também como se lê. Pode ficar tranquilo que o que você estiver lendo lá, 90% é exatamente como você está lendo, entendendo. Então, pessoal, essas são as partes que a Bíblia se divide, né? E eu pensando assim, como Deus, ele é perfeito, né? E detalhista. Além dele nos deixar a palavra de Deus, o manual, né, de instrução para nossas vidas, ele ainda pensou em deixar em uma forma ordenada, organizada, esclarecidas em parte para facilitar o nosso entendimento. Mas, infelizmente, né, poucas pessoas têm essas informações detalhadas, né? Então, essas foram as informações de hoje e eu fico muito feliz de você ter assistido até o final. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser, o vídeo número 4. Até lá!